Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, você que trouxe aí a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de João, capítulo 5, glória a Deus. Irmãos, é um desafio para mim falar desses 5 milagres. Montar uma mensagem já é complicado e tentar dar um estudo foi desafiador, mas edificou muito a minha vida, ministerialmente falando, e eu creio que há de edificar também a vida dos irmãos aqui presentes nesta noite, amém? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aleluias. Este primeiro milagre que nós vamos falar nesta noite, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu vou repetir o 7 que chamou a minha atenção e eu quero passar para a igreja. O versículo 7, ele vai dizer assim, na minha Bíblia: O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, esse primeiro milagre, ele está contando a história de um homem que havia 38 anos, que possuía ali uma enfermidade. Há 38 anos, este homem era paralítico. E ali naquela cidade onde aquele homem estava, em Jerusalém, havia ali um tanque. A Bíblia vai dizer que esse tanque ele tinha mais ou menos 5 alpendres. E dentro deste tanque havia uma água que era considerada milagrosa, porque de tempo em tempo descia um anjo ali naquela água, agitava a água, e aquele lugar era um lugar onde ficavam muitos enfermos em volta, esperando a descida do anjo naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que ali ficavam cegos, mancos, paralíticos. No versículo 3 vai dizer assim: Neste jazia grande multidão de pessoas. A primeira expressão que se dá, o primeiro adjetivo, se é que eu posso dizer assim, pessoas enfermas, qualquer enfermidade. Aí tem uma vírgula e começa a especificar algumas enfermidades que são cegos, mancos, paralíticos. E eles ficavam ali, uma grande multidão em volta deste tanque, esperando o movimento da água. E todos que desciam primeiro saíam dali curados. Só que algo que me chamou a atenção dentro dessa história, dentro deste texto, e que eu fiz uma reflexão sobre a minha vida pessoal, sobre o meu comportamento pessoal. Eu quero que você faça essa reflexão nesta noite sobre o seu comportamento pessoal. Eu achei interessante, abro aspas aqui, voltando, irmãos, Betesda significa lugar de misericórdia divina. E então, irmãos, no versículo 7, algo que ficou cravado ao meu coração, é porque o Senhor chega
até aquele homem e faz uma pergunta para aquele homem. Jesus pergunta para ele: tu queres ficação? Era só aquele homem dizer: sim, eu quero ficação. Só que aquele homem, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro atrás de mim. E sabe o que me chamou a atenção dentro desse versículo? E eu comecei a fazer uma indagação na minha vida pessoal. É que aquele homem, primeiro, ele fala para o Senhor que ele está ali, mas que toda vez que ele quer descer, vai alguém na frente dele e desce. Então ele não tem tempo, ele não consegue tempo de descer. E aí eu comecei a pensar: será que se eu estivesse ali, vendo aquele homem que não andava, que era paralítico, eu andando talvez com uma enfermidade, que eu pudesse estender as minhas mãos e dizer para aquele homem assim: olha, eu sei que você não consegue descer sozinho, eu também estou enfermo, mas me dá aqui a sua mão, porque eu vou descer junto com você. Aquele homem, ele está dizendo que ninguém ali que queria descer no tanque olha para ele e oferece ajuda. E aí algo começou a indagar dentro do meu coração: será que nós estamos nos compadecendo da dor do outro? Será que nós estamos conseguindo enxergar aquilo que o meu irmão precisa, aquilo que a minha irmã precisa? Porque talvez aquele homem, se existisse ali alguém que mesmo na sua enfermidade, mesmo ali nas suas limitações, quem sabe tinha um homem ali enfermo, irmão Ronaldo, que conseguisse carregar aquele paralítico nos braços e dizer para ele assim: olha, eu sei que você quer um milagre, eu também quero, mas nós vamos descer junto, porque quem sabe nós descendo juntos, nós não recebemos juntos. E ficou isso no meu coração: será que eu tenho me preocupado com aquilo que o meu irmão tem passado? Com as lutas que o meu irmão tem enfrentado? Será que eu tenho estendido as minhas mãos? Será que muitas das vezes nós não só estamos preocupados em receber, nós queremos o nosso milagre, a nossa cura, mas e o meu irmão, que está ali há tanto tempo lutando por algo, buscando algo, quem sabe não está buscando até uma cura? Será que nós estamos sendo igreja para essas pessoas? Será que nós estamos verdadeiramente estendendo a mão e dizendo: olha, você está doente, mas essa luta ela não é só sua não, ela é nossa. Tem uma frase que roda por aí que diz assim: se a dor do próximo não te causa dor, a sua doença é maior que a dele. Ou se a doença do próximo não te causa dor, a sua doença é maior que a dele. Nós estamos falando aqui de um homem que falou para Jesus: antes que eu chegue, vai outro na minha frente, desce antes de mim. É por isso que eu não consigo. Ele não fala para Jesus que ele não consegue descer porque ele é paralítico. Olha que interessante. Ele fala para Jesus que ele ainda não alcançou o seu milagre porque tem alguém indo na frente dele. Tem alguém ali que está enfermo, mas que não está se compadecendo dele. Então, irmãos, no nome de Jesus, eu vou correr aqui para me ser fiel ao horário. Que nós possamos fazer uma reflexão dentro disso. Eu queria pedir à nossa irmã Eliane para ler para mim Tiago 5,16, por gentileza. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orarem uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluias. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que é um dever orarmos uns pelos outros. Que é um dever nós buscarmos juntos. Irmã Marileia, lê para mim, por gentileza, Romanos 15, 5. Ora, o Deus de paciência, consolação, nos conceda o mesmo sentimento uns para os outros, segundo Cristo Jesus, para
Aleluias. É um sentimento, irmãos. Aquele homem não tinha ali naquele lugar ninguém que se compadecesse dele. Só que aí Jesus vai pessoalmente, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Porque talvez o Senhor sabia que se ele não fosse fazer o milagre pessoalmente, aquele homem talvez morreria ali naquele lugar. Então, que no nome de Jesus nós possamos aprender nessa noite que nós precisamos nos compadecer da dor do nosso próximo, da dor dos nossos irmãos aqui nesta noite, amém? Aleluias, glória a Deus. Lucas, capítulo 7, aleluias, glória a Deus. Eu queria que o nosso irmão Ronaldo lesse para mim o versículo 13. Neste milagre, nós vamos falar sobre a viúva de Naim. Aleluias, glória a Deus. Lucas 7, 13. E vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Aleluias. Irmãos, aqui nós estamos falando do milagre que Deus fez na vida do filho da viúva de Naim. Essa mulher, ela já tinha perdido o seu filho, e ela já estava num cortejo indo sepultar o seu filho, quando ela encontra com Jesus, e a Bíblia vai dizer que o Senhor move-se de íntima compaixão por ela. Aleluias. E aí eu fui buscar o que é íntima compaixão. O que o Senhor sentiu por aquela mulher quando ela vê aquele cortejo, quando ele vê o sofrimento daquela mulher que estava indo enterrar o seu filho. Íntima compaixão é um sentimento de empatia e tristeza alheia. O Senhor, ele estava sentindo a dor que aquela mulher estava sentindo. O Senhor estava se compadecendo da dor que aquela mulher estava sentindo. E é por isso que a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão por ela. E a Bíblia vai dizer ainda que chegando ele, para o cortejo, toca no esquife, olha para o menino e diz: jovem, eu te digo, levanta e anda. E aí eu quero trazer, irmãos, dentro deste milagre, o mesmo que eu trouxe para o milagre anterior. Será que nós estamos nos movendo de íntima compaixão por aqueles que nós estamos vendo que está carente, precisando de uma ajuda da nossa parte, precisando de uma oração, precisando de uma palavra, precisando que nós fizéssemos algo por ele? Porque Jesus, ele é aquele que se move de íntima compaixão por nós. Talvez nós estamos passando por algumas lutas, e eu não sei se já aconteceu com algum irmão, que nós dizemos assim: o Senhor não está vendo o meu sofrimento, o Senhor não está olhando para a minha luta. Sabe por que o Senhor se move de íntima compaixão? O Senhor, ele não tem prazer na nossa dor. O Senhor, ele não sente prazer no nosso sofrimento. Talvez você esteja sofrendo por algo e está achando que Jesus está feliz com essa situação que você está passando. Não, não. Ele está se movendo de íntima compaixão por você. Só que a Bíblia também diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo do Senhor, ele vai chegar nas nossas vidas. O Senhor, ele não tem prazer na nossa dor. O Senhor, ele não tem prazer na nossa tristeza. O Senhor, ele não tem prazer no nosso sofrimento, não. Ele é aquele que ainda se move de íntima compaixão por nós. Alguém lê para mim, por favor, Lamentações 3:33. Aleluias.
Entenda, irmão, que muitas das vezes é até o próprio Deus que nos pega e nos coloca no processo do sofrimento, mas isso não quer dizer que Ele não está nos guardando, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é aquele que nos prova para que sejamos aprovados por Ele. Aleluia. Se alguém encontrou, lê para mim rapidinho, por gentileza. Porque não humilha nem aflige de bom grado os filhos dos homens. A Bíblia está dizendo, irmãos, que o Senhor, Ele não tem prazer na nossa dor. O Senhor, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Será que nós, quando vemos alguém passar por alguma luta, será que não gera dentro de nós um sentimento assim? É até duro o que eu vou falar aqui, irmãos. Mas muitas das vezes nós vemos alguém passar por certas provações e nós olhamos e dizemos assim: é bom ele passar por isso. Isso não é se mover de íntima compaixão. Às vezes nós vemos alguém passando por uma luta, por uma prova, e nós dizemos como humanos, às vezes, irmãos, nós dizemos: que bom que ele está passando. Olha só, irmãos, a palavra ela tem poder. Tanto de abençoar, como de amaldiçoar alguém. E eu sei que muitas das vezes eu não quero ser hipócrita de dizer para os irmãos, hoje, graças a Deus, eu tenho uma maturidade em relação a isso, mas eu já vi pessoas passando por situações e eu dizer, estava demorando passar por isso. Eu abençoei a vida dessa pessoa dizendo isso? Não. Eu preciso me mover assim como o Senhor, porque nós não temos que ser parecidos com Ele. Então nós precisamos nos mover de íntima compaixão com aquele que está sofrendo. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Então que fique de aprendizado aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 12. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, é um estudo, mas você tem liberdade de adorar o nome do Senhor aqui neste lugar. Você tem liberdade de glorificar Ele aqui, amém? Mateus 12, agora nós vamos falar de um endemoniado cego e mudo. Alguém lê para mim Daniel, o versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Aleluias, glória a Deus. Irmão, você está entendendo a imensidão do Deus que nós servimos? Eu vim no caminho conversando com a nossa irmã Eliane, hoje quando eu estava fazendo uma leitura destes estudos, eu me lembrei dos milagres que foram contados aqui no domingo, da palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações no domingo, e por que não dizer que por conta deste trabalho, o Senhor já trouxe aqui testemunhos de cura e milagres. Você tem entendimento da dimensão deste trabalho? Nós estamos aqui em uma série de estudos falando sobre aquele que pode todas as coisas. Nós estamos numa série de estudos falando de um homem que cura, de um homem que liberta. Nós estamos falando de um homem que ele não precisa nem tocar, basta uma palavra que ele dá e milagre se faz naquele momento. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, aqui nós estamos falando então de um endemoniado cego e mudo. E eu acho lindo porque quando eu li essa história, quando eu li esse versículo, eu pensei, Deus traz libertação para a vida deste homem e Deus faz 2 milagres, porque esse homem ele começa a ouvir e ele volta a enxergar. Aleluias. E aí eu pensei assim, o que eu posso trazer para a igreja dentro disso? E
eu pensei, eu vou falar de libertação. Porque quando uma pessoa, ela passa por processos possessivos, processos de demônios, essas pessoas ali, elas precisam de uma libertação. Elas precisam ser libertas desse mal, desses demônios que se apossam ali dos seus corpos. Então o Senhor, Ele faz uma libertação na vida deste homem. E aí eu comecei a pensar o que eu posso trazer. E Jesus falou comigo, sabe o que é preciso para que a libertação aconteça? Oração, jejum e constância. Irmãos, a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração, ela pode trazer libertações que nós nem talvez imaginamos na nossa mente. O jejum também é a junção, jejum e oração. Quando nós oramos, parece que nós sentimos, eu sinto pelo menos, necessidade de orar. Quando nós estamos em jejum, a nossa oração, e aí pelo menos a minha, parece que ela é mais intensa. Nós precisamos ser uma igreja que busca em oração, que busca em jejum e que tenha constância nisso, porque não adianta eu orar só um dia, não adianta eu orar só uma noite, eu preciso ser constante. É uma busca constante, oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. Alguém lê para mim, por gentileza, João 14, versículo 13 e 14. Aleluia, glória a Deus. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Aleluias. Tudo aquilo que você dobra os seus joelhos e pede ao Senhor em oração, o Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos para nos ouvir, e Ele fala na sua palavra que tudo quando nós pedirmos, nós receberemos. A sua oração, ela não é em vão, mas você precisa estar constante. Constância, constância, constâncias. Jesus, ele faz uma libertação na vida desse homem. Jesus, ele solta a língua do mudo, faz o primeiro milagre, e depois Jesus abre os seus ouvidos. Aquele homem, ele é liberto e curado naquele dia. Irmãos, quer buscar libertação para a vida de alguém? Oração, jejum, constância. Grave isso nesta noite. Oração, jejum, constância. Esdras 8, 23. Aleluias. Glória a Deus. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Aleluia. Que nós possamos sair daqui nesta noite aprendendo isso. Irmãos, como esse estudo, como isso me edificou de uma forma tão grande, que eu percebi que eu preciso de uma melhoria em mim, começando em mim aqui nessa noite. Eu descobri que eu preciso estar mais constante em oração. Eu preciso buscar mais constância em jejum. O jejum, ele é importante, porque a Bíblia está falando isso para nós aqui nesta noite. A Bíblia está dizendo que a oração, ela é precisa. E mais, Jesus está dizendo que quando nós oramos e nós pedimos, Ele é aquele que ainda atende às nossas orações. 1 Coríntios, no capítulo 15, aí eu vou ler aqui para os irmãos. Aleluias. No versículo 57, vai dizer assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória
vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e eu vou repetir, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Sede firmes, sede constantes. Saia daqui nessa noite determinado a ser firme, a ser constante em oração e em jejum, porque se você que está aqui nessa noite está buscando libertação, talvez para alguém na sua casa, talvez para alguém da sua família, talvez até você está se movendo de íntima compaixão pela vida de alguém que não é seu parente, talvez um vizinho, talvez um amigo. Sede firmes, constante em oração e em jejum, porque o Senhor disse na sua palavra, tudo que nós pedirmos, tudo que nós formos constante em pedirmos, crendo, nós receberemos. Aleluias, glória a Deus. Mateus capítulo 14, nós vamos passar para o nosso penúltimo milagre aqui nesta noite. Nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães. E eu vou ler aqui para os irmãos. 14, versículo 19. 14, 19. A Bíblia vai dizer assim: e ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, vírgula. Grave isso no seu coração. E erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Irmãos, a Bíblia está contando aqui neste texto que Jesus estava partindo para o deserto, só que uma multidão resolve seguir Jesus. Só que em determinado tempo, os discípulos vão chegar para Jesus e vai dizer que a multidão tem fome. E aí, algo me chamou a atenção neste texto, porque Jesus, antes de despedir da multidão, Jesus ele quer dar alimento para a multidão. Não sei se você consegue perceber isso. Os discípulos dizem a Jesus: e chegando tarde, os seus discípulos aproximaram-se ele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Aí eles falam assim: despede a multidão para que indo às aldeias comprem mantimentos. Só que aí Jesus fala assim: eles não precisam partir, nós vamos dar de comer. Me falam aí o que tem aí? E aí alguém vai dizer para Jesus: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Só que sabe o que eu aprendi aqui e eu quero passar para os irmãos? É que Jesus ele não murmura ali dizendo: nossa, e agora? 5 pães, até porque, né, irmãos? Isso não é a cara de Jesus fazer isso. Mas nós fazemos isso. Às vezes eu faço isso na minha casa, eu abro a minha despensa, eu olho e falo: ixi, só tem um óleo. Abro o óleo, ixi, só tem um pacote de feijão, eu tenho que providenciar. Só que Jesus faz uma coisa linda aqui, porque os discípulos estão falando com ele: manda a multidão embora, manda eles ir comprar alimento. Mas Jesus está falando: não, eles não vão partir não, primeiro nós vamos dar o de comer para eles. Jesus pega aquele pouco que ele tem, levanta para o céu, abençoa, levanta para o céu e dá graça pelo pouco que tem, e ali o milagre da multiplicação acontece. Sabe por que talvez muitas das vezes o milagre da multiplicação não acontece nas nossas vidas? É
porque ao invés de nós pegarmos o pouco que nós temos e agradecer pelo pouco, a gente vai murmurar, a gente vai chorar, a gente vai chamar no WhatsApp, alguém vai falar, olha, nossa, o negócio aqui não está bom não tem, o arroz está acabando. Mas você já reparou que quando você abre a sua despensa, e eu aprendi lendo isso, e olha e fala, só tem um pacote de feijão. Irmãos, é incrível o que Jesus faz, porque aquele feijão ele vai durar até Deus providenciar outro. Quem aqui nunca falou assim, nossa, esse feijão está durando, esse arroz está durando, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente faz muito isso com gás. O gás está ali, não acaba, e a gente fica, gente, graças a Deus que esse gás ainda não acabou, já era para esse gás ter acabado, mas sabe por quê? Porque ao invés de murmurar, você está ali dando graça pelo pouco que você tem. É por isso que o gás só acaba quando sobra aqueles R$120, que é o preço do gás. O gás só acaba quando o Senhor providencia algo na sua vida. Aquilo só acaba quando o Senhor já está trabalhando, providenciando algo na sua vida. E aí sabe o que eu aprendi? Seja no pouco, seja no muito, levanta para o céu e começa a dar graça. Diga para o Senhor, Senhor, é pouco, mas graças a Deus que eu tenho pouco. Porque tem gente, irmãos, que não tem nem o pouco que talvez nós estamos reclamando que temos. Chega na sua casa hoje, olha para a sua despensa, ainda que ela esteja cheia, fala, Senhor, eu abençoo essa despensa enquanto ela estiver cheia, e quando ela começar a esvaziar, Senhor, eu quero te dar graça, porque eu sei que o Senhor vai providenciar de novo. Ela vai esvaziar, mas ela vai encher, ela vai esvaziar, mas ela vai encher, porque o Senhor vai estar te abençoando. Aleluia, glória a Deus. Comece a dar graça. É pouco dar graça, é pouco dar graça, porque quando nós damos graça, eu imagino, tá, irmãos, que o Senhor ele olha e fala, tadinha, tem tão pouquinho, está tão pouquinho, Eunice, mas ela sabe o Deus que ela serve. É por isso que ele está dando graças a Deus. Que nós possamos sair daqui nesta noite, porque eu aprendi que em tudo eu preciso dar graças a Deus. Seja no pouco, seja no muito. O Senhor me ensinou através dessa palavra, que quando eu abençoo o pouco que eu tenho, Ele faz o milagre da multiplicação na minha vida, amém? Aleluias, glória a Deus. E agora nós vamos para o nosso último milagre aqui nesta noite, glória a Deus, aleluia, que também está no livro de Mateus 14, 22, aleluias. Irmãos, lê para mim, por gentileza, o versículo 31. Irmão Hudson, por favor. Mateus 14, versículo 31. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Deixa eu te fazer uma pergunta para te confrontar aqui nessa noite. Qual o tamanho da sua fé? Como está o estado da sua fé? A sua fé é só no momento da prova, da luta, que você consegue exercitá-la? Ou você tem fé em qualquer momento da sua vida? Como está a sua fé hoje? É uma fé firme, inabalável? Ou é uma fé que fica ali capengando, vamos dizer assim? Qual o tamanho da sua fé em Deus?
Irmãos, aqui nessa história, está falando, os discípulos estão ali em alto mar, e acontece ali, como que fala a palavra certa? Me ajuda aí, irmãos, em nome de Jesus. Uma tempestade, vamos dizer, e ali eles estão passando pelo processo da tempestade, mas Jesus não estava no barco naquele momento. Jesus, ele aparece depois para acalmar a tempestade, mas Jesus não está no barco naquele momento. Mas Jesus, ele aparece sobre as águas e alguém vai dizer, olha, quem vem ali? Será que é um fantasma ou um espírito? E eles começam a gritar com medo. Mas imediatamente Jesus vira para eles e fala assim, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluias. Irmãos, eu imagino que na hora que Jesus fala isso, no meio daquela tempestade, Jesus não está dando uma ordem para a tempestade naquele momento, mas eu imagino que a voz dele é tão poderosa que a tempestade até quer parar, mas ainda não recebeu a ordem de Jesus naquele momento. E então Pedro vai e responde, Jesus, se é tu mesmo que está aí, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E aí Jesus dá uma ordem para Pedro e diz, vem ter comigo sobre as águas. E Pedro começa a ir, só que no meio do caminho, Pedro começa a ficar com medo. A fé de Pedro começa a ficar abalada. Talvez ele está olhando para Jesus e está ainda não podendo ver muito e pensando, será que é Jesus? Quem sabe Pedro não duvida até que Jesus é que estava andando ali por cima das águas. Então Pedro, ele começa a andar, só que a sua fé começa a ficar abalada ali, porque talvez ele acredita que aquele que está logo ali em cima das águas, talvez na cabeça dele, isso é eu que estou dizendo, não é a Bíblia, Pedro pense até que não era Jesus, mas Jesus está dando uma ordem falando com ele, Pedro, vem ter comigo, vem, eu estou te esperando aqui. Só que aí Pedro, ele começa a ficar com medo, e a sua fé começa a ser abalada. Quantas vezes isso também não acontece nas nossas vidas? Quando nós precisamos exercitar a nossa fé, nós deixamos que o medo toma conta. Aí no lugar de ter fé que Jesus vai fazer, nós temos medo. Então a Bíblia vai dizer que Pedro começa a afundar. Será que muitos milagres nós ainda não recebemos porque ao invés de nós exercitar nossa fé para andar sobre as águas, nós estamos com medo, aí nós começamos a afundar. A nossa fé, ela começa a oscilar. A gente anda um pouquinho, começa a afundar. Anda um pouquinho, começa a afundar. Será que você aqui nessa noite tem fé para encontrar com Jesus no meio do mar? Tia Ruth, Jesus olhar para você e falar, Ruth, vem, pode vir que eu estou te esperando. Será que você tem fé hoje para falar, Jesus está me chamando, eu tenho fé para ir que eu não vou afundar? Será que você anda sobre as águas ou será que você afunda? Como está a sua fé hoje? Como você classifica a sua fé hoje? Você vai duvidar que é Jesus que está te chamando? Ei, vem, você tem fé? Vem que eu quero fazer por você. Você tem fé? Vem que eu quero fazer um milagre na sua vida. A fé, irmãos, ela está pelo e ouvir a palavra de Deus. Você que entrou aqui nessa noite e está sentindo, irmã, isso aí que a irmã está falando é verdade. Eu tenho passado tantos problemas, tantos processos, e a minha fé está meio abalada. Jesus está te falando, vem com fé. Só que Jesus não deixa Pedro afundar, não. Sabe o que Jesus faz? Pega na mão de Pedro e levanta ele para cima de novo. Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que você ainda serve a esse Deus? É porque mesmo quando você chega lá no fundo, está quase chegando no fundo, e Jesus ele enxerga ainda um pouquinho de fé em você, ele fala assim, esse aí eu não vou deixar afundar não, está passando pelo processo, está meio abalado, mas eu estou cuidando, eu tenho cuidado, então eu vou pegar na mão dele, vou subir com ele, vou aumentar a fé dele.
Ei, você serve um Deus de milagres. Você serve um Deus que cura. Você serve um Deus que salva. Olha quantos milagres nós não lemos aqui nessa noite. Nós não servimos a qualquer Deus. Nós servimos a um Deus que mesmo quando a nossa fé está abalada, e Ele entende que está abalada ali pelo processo, mas Ele conhece o nosso coração, sabe que nós confiamos, que nós acreditamos nele. Quando nós estamos prestes a afundar, Ele olha e fala: esse aí não, vem meu filho, eu seguro na sua mão, e eu vou te dar a sua bênção, eu vou te dar aquilo que você precisa, eu vou aumentar a sua fé, você vai aprender a confiar em mim, você vai aprender a exercitar a sua fé todas as vezes que ela estiver abalada. Aleluias. Coloque sobre os teus pés nesta noite. Coloque sobre os teus pés. Aleluias. Tenha sua fé inabalável. Não seja como Pedro. Não fique com medo. Começa também a dar graça pelo pouco que você tem. Se você ainda não consegue mover-se de íntima compaixão no sofrimento de alguém, saia daqui falando: Jesus, quebra esse coração de pedra que eu tenho, faça que o meu coração se abra, meu Deus, que eu não venha olhar a pessoa ou quem, mas que eu possa, meu Pai, se mover de íntima compaixão, que eu possa, meu Deus, ser um instrumento usado na vida dessa pessoa. Que nessa noite nós não sejamos egoístas de querer receber, de querer só para nós, de querer a cura só para nós. O que é que nós falamos aqui no primeiro milagre? 38 anos aquele homem era paralítico. Eu não sei há quanto tempo este homem estava ali no tanque, mas é incrível porque Jesus pergunta para ele: o que você quer? A resposta dele tinha que ser simples, tia. Ele tinha que somente falar: Jesus, eu quero andar. Só que talvez aquele homem pensou assim: por que ninguém me ajuda a descer? Talvez aquilo estava dentro do coração daquele homem, porque é incrível a resposta que ele dá. Ele diz: Senhor, toda vez que a água é agitada, antes que eu desça, vai outro na minha frente. Não tinha ninguém ali se compadecendo daquele homem. Ah, mas aquela água lá, ela só curava um. Irmãos, eu não quero saber se a cura, se é um, se é dois. Eu quero ver o meu irmão ali doente, e mesmo eu nas minhas limitações, talvez enferma, Dalila, eu quero poder pegar na mão desse irmão e falar: olha, nós vamos descer junto. Eu não sei se você vai ser curado, e eu também não sei, só que nós vamos exercitar a nossa fé, eu e você, nós vamos descer junto. E sabe o que eu imagino? Que talvez se isso tivesse acontecido, hoje nós estaríamos aqui contando o milagre de um homem que era paralítico e que alguém ali que estava enfermo carregou ele no colo. Era só um, né, que podia ser curado. Desceu e a história seria diferente. Talvez a história seria assim: no tanque podia descer só um para ser curado, só que alguém quebrou o protocolo, carregou o homem e falou: nós vamos descer juntos e vamos ver o que é que vai acontecer. E aí Jesus olhando e falando: olha, tem uma mão estendida, tem um coração quebrantado, tem alguém ali que não é egoísta, que precisa ser curado. Só que ele olhou para a dor do próximo e falou: vou descer junto. Então sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um milagre na vida dos dois. E aí a história seria diferente, porque a história contaria que duas pessoas desceram no tanque e saíram dali curado. Aleluias, glória a Deus. Vou pedir o Enio vou tentar cantar um louvor aqui nessa noite. Aleluias. Você serve um Deus de milagre. Que você saia daqui nessa noite entendendo que você precisa se compadecer da dor do seu próximo. Que você saia daqui nessa noite entendendo que você precisa exercitar a sua fé. Que você saia daqui nessa noite entendendo que aquilo que é pouco, você precisa abençoar e precisa dar graças a Deus. Que você saia daqui nessa noite entendendo que você precisa ser constante em oração, que você precisa ser constante no seu jejum, para que Deus faça a libertação e faça a obra nas nossas vidas. Oh, Espírito Santo, aleluias.
Comece a orar. Milagres viverei. Você quer viver milagre? Comece a exercitar sua fé. Comece a exercitar aquilo que o Senhor te deu. Comece a dar graça por estar aqui nesta noite. Porque só Deus faz. Só Deus faz. Só Ele é que pode fazer milagres. Oh, aleluia. Oh. Jesus caminhava em meio à multidão. Estava ali à beira do caminho, então uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria. Gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria. E todo poderoso homem de Nazaré, sabe o que ela fez? Ela usou a sua fé, tocou nas vestes de Jesus, e o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Exercite a sua fé nesta noite. Tocou nas vestes de Jesus. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Ele faz, só Ele é quem faz milagres. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral, uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho no cemitério. A cova pronta já estava e os copeiros prontos. Mal sabia eles que naquele dia aquele enterro não iria acontecer. Jesus, o funeral, então mandou parar, tocou no esquife e o morto mandou levantar. O jovem ali, Jesus ressuscitou, e a multidão teve que glorificar. Milagres viverei. Oh, profetizo que você vai viver milagres. Eu profetizo que você vai viver milagres. Eu profetizo que haverá testemunhos aqui sobre este altar. Comece a exercitar. Comece a confiar em Deus. Só Deus, só Ele faz. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Todo ano que foi feito contra a tua família, contra a tua casa, Jesus está quebrando aqui nessa noite. Toda enfermidade, toda maldição foi quebrada na cruz. Recebe teu milagre aqui em nome de Jesus. Vai ouvir a tua igreja, Jesus. Que no nome de Jesus nós possamos aprender aqui nessa noite, meu Pai, que o Senhor é aquele que ainda faz milagres, que o Senhor ainda é aquele que opera grandes coisas. Pai, eu quero te pedir, aumenta a fé da tua igreja. Meu Deus, aquele que estiver com a sua fé aberta, segura na mão dele aqui hoje, Jesus. Segura na mão dele aqui hoje. Aumenta a fé desse irmão. Aumenta a fé desse irmão, meu Pai. Oh, meu Pai, que a tua igreja possa viver milagres. Chama na mão dela. Porque só Deus faz milagres. Só Ele faz. Só Ele faz. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor aqui nessa noite? Aplaude a Ele, aplaude a Ele. Só Ele faz milagre. Só Ele faz milagre. Aleluia. Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?